onde se converte recebe uma unção esquisita na bexiga. É uma coisa do cão, deve ser do inferno, porque uma pessoa não consegue ficar no culto, não consegue se ligar. Dá uma olhadinha para a criatura que está do seu lado. Ela quer o milagre dela, mas não para de mascar essa desgraça desse chiclete. Tem um ali atrás que fica no zap, tá mandando mensagem pro outro que tá do outro lado. Como é que tá aí? Aqui tá bom, e daí como é que tá? Deixa eu te dar uma palavra. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um cinema. Aqui é um quartel-general. Você veio para receber armadura pesada. E a armadura pesada só é dada a soldado que tem vontade de lutar. Ai, Jesus. Agora que eu floreei bastante, respire fundo, levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro do seu irmão, chacoalha até ele ficar irritado. Faz isso na sua casa também. Acorda o velho aí que já está na hora do almoço. Chacoalha, chacoalhou? Diga para o seu irmão, Deus te trouxe aqui para isso. Não, chacoalha com força. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Para sacudir a sua fé em Cristo Jesus. Para sacudir a sua família, sacudir o seu ministério, para sacudir o Brasil. Ei, dê um grito para acordar o Brasil inteiro. Robson, mude a música, porque agora eu vou começar a pregar. Eu li um versículo sobre a morte. Diga comigo, morte. Não, faz uma voz mais forte, morte. Diga de forma que o seu irmão tenha medo. Diga para ele, morte. A morte é o maior inimigo da raça humana. A morte será o último inimigo a ser vencido. A morte é liderada pelo próprio Deus. Ele tem nas suas mãos um ser espiritual, que é um agente, que detém o direito de cortar o fio de prata que sustenta a humanidade nessa terra. A Bíblia diz que o que nos segura nesse mundo é um fio de prata. E qual é o poder para cortar esse fio? Só há uma navalha capaz de cortar. Chama-se aguilhão. Diga comigo, aguilhão. E o aguilhão é o instrumento da morte. A morte, até encontrar Jesus, ela fazia festa na terra. Com a sua força ela ia e ceifava a vida de todo mundo e ninguém se metia com ela. Até que um dia ela resolveu tentar matar Jesus na cruz. Lá não prestou. Ela viu Jesus pendurado, o corpo moribundo, falou, esse aí tá fácil. Só que ela esqueceu que Jesus não era só Jesus, ele era Jesus Cristo. Ele era o quê? Jesus era o homem que estava lá assim, ó. Mas dentro dele estava o Cristo. E o Cristo é Deus. E Deus não é moribundo. O que estava dentro dele estava assim, ó. Não entendeu? Vou desenhar. O que estava por fora, a embalagem, a carcaça humana estava assim. Mas o Deus que estava dentro dele estava assim. A morte foi lá e disse, vou te matar. O Jesus está pronto para morrer, porque não tem força. Mas o que está dentro dele diz assim, cai dentro. Vem e tenta. A morte levanta a foice. Quando ela bate no cordão de prata, no peito de Jesus, a foice quebra. O aguilhão é destruído, pastor. Isso aí é historinha. Não é, eu acabei de ler para vocês. Paulo estava pregando aqui em Coríntios, no capítulo 15, falando de coisas, até que a morte apareceu lá na porta, Genor. Paulo está pregando e a morte está lá na porta, como ela não entra, porque os anjos não deixam, e Paulo respirava ares de morte, ameaça. Ela olha para Paulo lá da porta, quando Paulo enxerga ela pelo Espírito, a morte, já imagina ela fazendo assim, ó. Entendeu ou não? Você, pregador, depois, ó, qualquer um saía correndo. Mas aquele baixinho era atrevido. Aliás, Deus ama gente atrevida. E se for baixinho, é atrevido com força. O baixinho olhou a morte e falou, irmãos, depois eu continuo pregando sobre o que eu estava pregando. Eu quero pregar agora sobre a morte. E Paulo dá um estudo, um capítulo 15 sobre a morte. Deus um dia vai transformar o seu corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ele vai transformar você de mortal em eterno. Você vai viver ao lado do Senhor. Os anjos vão estar ao seu redor. Você não terá dor, não terá sentimentos ruins. Você não será mais atormentado, não entrará em depressão profunda. Você não vai ter que tomar mais Lexotan, não vai ter que tomar mais Rivotril. Você não vai ter mais que entrar no Facebook e contar suas mágoas. Não vai ter que chorar mais as pitangas para ninguém. Paulo está pregando. Aí ele diz assim, agora eu vou contar para vocês um segredo. Isso é para você escutar aí fora, morte. Paulo olha para ele e diz assim, morte, você não tem mais poder.
E ele pergunta: morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Você entendeu a pergunta? Paulo olhou para a morte e viu ela sem a foice. E então ele perguntou: morte, onde está o teu aguilhão, a morte? Aí ele gritou: travada foi uma batalha na cruz, e na cruz Jesus venceu você. Ele é mais poderoso do que a morte. Alguém entendeu essa palavra? Diga: eu entendi. Mas a história de Jesus com a morte, na verdade, foi uma luta, foi uma revanche. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo cruzou com 3 defuntos. O ministério de Jesus na terra pode ter tido mais, mas a Bíblia Sagrada conta para nós a história de 3 mortos que cruzaram o caminho dele. Quantos mortos? Alguém se lembra deles? O primeiro era uma menina, filha de Jairo. O segundo é um menino, filho da viúva de Naim. Naim não era o marido dela, viu? Era a cidade onde ela morava. Eu já vi um monte de gente falando: não, coitado do Naim, o filho dele. Não, filho da viúva de Naim, a viúva que morava na cidade de Naim. A viúva não era uma mulher de Naim, tá bom? E o último é o defunto mais famoso da Bíblia, tem nome. Qual é o nome dele? Esse é o defunto mais querido nosso. Esses 3 cruzaram o caminho de Jesus. E um dia eu fiquei estudando, a cabeça do pregador pensa muito. Eu falei: Espírito Santo, por que só esses 3? E ele falou para mim: observe os detalhes. E depois de muito estudar, a revelação veio. A revelação vai te ajudar muito hoje. Todas as vezes que a morte se aproxima de uma família, todas as vezes que ela entra no contexto da história, ela traz separação, dor e angústia. A morte não é aquele problema que aparece e se resolve instantaneamente. Não. Quando ela aparece, ela é tão venerada pela humanidade que existem rituais para mostrar que ela é forte. Qual é o primeiro ritual? A pessoa morre, ninguém fala assim: abre um buraco e joga ela aí. Não. Primeiro dão um banho no defunto. Aí fazem uma reunião formal. Colocam dentro de um caixão, colocam uma roupa bonita, perfumada. Nos Estados Unidos tem empresas especializadas só em deixar defunto bonito. Coloca a pessoa no meio de um lugar, aí vem todo mundo lá e passa a madrugada inteira comendo bolachinha, contando piada e bebendo chá. Aí vai lá, olha de como foi bonito, como foi interessante, como foi isso, como foi aquilo. É um ritual. Esse primeiro ritual tem nome, chama-se velório. Qual o nome? Aí vem o segundo ritual, pergunte qual? Se fosse só o velório, acabava o sofrimento, mas não. Depois do velório, tem o cortejo fúnebre. Não basta a família saber que morreu, a cidade inteira tem que saber. A morte tem que ser aplaudida. Aí vem todo mundo, vem aquele carro preto na frente e vem um monte de gente atrás. Se tiver festa, todo mundo abaixa o som. Se tiver barulho, todo mundo desliga. Semáforos não param, polícia não para velório. Por quê? Porque a morte é a rainha de tudo. Se terminasse ali, tudo bem, mas não tem mais. Pergunte o quê? Depois do cortejo fúnebre, levam para o cemitério. E lá no cemitério, mais uma vez, vão abrir o caixão. Para as pessoas sofrerem mais um pouquinho, olhar. Dia 2, semana que vem, é o dia do chororô no cemitério. É o dia em que a morte é idolatrada e amada. É o dia que ela mostra que ela teve poder de levar todo mundo embora. É por isso que eu não sei como é que ainda tem crente que vai. No dia 2, não, pastor, eu tenho que ir lá prestar a minha homenagem. A quê? A osso? Não, pastor, eu presto uma homenagem. Ah, uma homenagem? Preste uma homenagem no seu coração. Muitos dos que vão lá depois da morte, quando a pessoa era viva, não fez nada por ela. Abandonou o pai e a mãe lá no asilo. Deixou o irmão morrer lá no hospital. Depois que morreu, agora todo dia 2 de novembro vai lá e levar vela. Hipócrita. Hipócrita. Faça enquanto a pessoa é viva. Faça enquanto a pessoa é viva. Dê a ela o que você pode enquanto é vivo, porque depois que morreu, acabou. Ou você acha mesmo que aquela é a última visão que você tem do seu pai, da sua mãe, era o seu pai e sua mãe mesmo? Não. Meu pai não era aquele boneco enrijecido que tiveram que costurar a boca, os olhos, que tiveram com alguém falou: tu tira logo que vai começar a explodir dentro dele, vai catingar. Aquilo não era meu pai. O homem não tem um espírito, o homem é um espírito. Nunca diga eu tenho um corpo. Não, nunca diga eu sou um corpo.
Nada disso. Você é um espírito. O apóstolo vaticinou o que o pregador do Velho Testamento ensinou: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. O espírito é o mais importante. Mas vamos lá. Jesus cruzou com esses 3 defuntos. Ele encontrou a filha de Jairo no velório. Ele encontrou o filho da viúva de Naim no cortejo fúnebre. E ele encontrou Lázaro no cemitério. Amém até aqui? Diga para o seu irmão, aperte o cinto, porque agora vamos decolar. Jesus falou comigo enquanto eu estava vindo para cá: filho, tem gente que foi nesta reunião de manhã, e tem outros que vão ficar em casa assistindo. E eles deixaram em casa, ou estão em casa, com um velório. O que é o velório? O velório é a participação particular dos amigos íntimos e dos vizinhos e da família. É quando acontece uma desgraça na nossa vida, e as primeiras pessoas que sabem são os que estão conosco ou os vizinhos. Porque quando morre alguém é isso que acontece, não é? Vem primeiro as pessoas da família, os parentes e os amigos. O velório é uma coisa pequena, é uma coisa formal, só para as pessoas que tinham intimidade. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, mas deixaram um velório em casa. Deixaram lá, pronto para sepultar o seu casamento. Há um velório na sua casa porque o seu filho não dormiu lá essa noite, ele passou a noite na Cracolândia. Há um velório lá porque essa semana você foi despedido, e você ainda nem contou para sua família porque não sabe como vai dizer. O velório é símbolo da tristeza. É quando um inimigo, um demônio se aproxima da sua casa para tomar, para dividir e para separar. Por enquanto, só você e sua casa sabem. O velório, nesse quesito da minha pregação, é um escândalo. É uma desgraça que só a sua família sabe. E oxalá que ficasse só ali dentro. Jesus me mandou te dar um recado. Ele vai visitar o velório hoje. E o problema no velório é que quando Jesus chegar vai ter gente que vai falar assim: não atormente ele, porque já está morto. Você ignora eles, você vai ver o que Jesus vai fazer no velório. Jesus entrou no velório, ele mandou todo mundo sair da casa. Sai todo mundo daqui, pega a bolachinha, o chá e vai para fora. Os discípulos falaram: para sair todo mundo daqui. Jesus disse assim: vocês também saiam daqui. Nós somos seus discípulos, mas nem todos que estão comigo estão prontos para ver o que eu tenho aqui. Só vai ficar comigo aqui Pedro, Tiago e João, porque os 3 são acostumados a ver o alto da montanha. Os outros 9 ficam lá fora. Eu vou entrar aqui para orar por essa menina. Jesus entra, Pedro, Tiago e João diz: eu quero os interessados, a mãe e o pai, venham cá, vocês 2, porque vocês é que sofreram com a morte dela. E o meu Jesus estende a mão sobre a menina, e ele traz a menina de volta. Vou te dar uma coisa linda, um conhecimento, anote aí. Muitas vezes quando nós lemos o texto, a gente vê Jesus falar assim: Talita cumi. E a gente pensa que o nome da menina é Talita. Quantas Talitas você conhece? Irmão, não, eu vou botar o nome da minha filha de Talita. Eu conheço a cantora Talita, que é uma cantora famosa. O pai dela leu na Bíblia Talita e achou que era nome próprio. Mas Jesus estava falando em aramaico. Ele olhou para aquela menina morta, ele estava dando um ensinamento para Pedro, Tiago e João. Um milagre desse tamanho aqui não é de qualquer jeito. É só pelo poder do talite. Como assim, Jesus? Jesus ia orar na montanha, e ao orar ele cobria a cabeça com um talite. O talite é um pano que o judeu coloca sobre a cabeça. Tem 613 cordinhas, cada uma representa uma lei. Ele vai orando e tocando as cordinhas para não perder o rumo de onde está. Só usa o talite quem entra na presença de Deus. E Jesus olhou e disse assim: a morte só respeita quem ora. Você não entendeu? A morte, Pedro, Tiago e João, a morte só respeita quem entra na presença de Deus. Jesus pegou o talite. Aquele ali, traz aqui para mim, por favor. Não, vem você. Vestido, ele é seu. Coloque ele sobre a sua cabeça com um talite. Quando ele diz Talita cumi, ele está dizendo, pelo poder da oração da madrugada, ele diz: eu tenho autoridade sobre a morte, porque eu passei uma audiência com Deus. Levanta! Eu estou com meu corpo arrepiado. Jesus mandou um recado:
Tira a tristeza dos lábios, do rosto. O velório já está acabando. Quando você chegar em casa, você vai ver que as coisas foram resolvidas. Uma ligação de celular, uma carta. Vai chegar, vai chegar, vai chegar o milagre. E você que está em casa, comece a crer, comece a dar glórias a Deus, porque esse poder está entrando dentro da sua casa. Esse arrepio que está no seu corpo não é a minha voz rouca, é o poder da oração. O velório acaba hoje, o velório acaba hoje. Oh, glória, quem dá um glória a Deus? Sente aí, tem gente sorrindo, mas teve alguém que gritou lá atrás. Eu escutei assim: ei, pastor, já saí do velório. Não, mas não ressuscitei não, eu estou no cortejo fúnebre. E o que é o cortejo fúnebre? É quando a tragédia, a desgraça, a tribulação sai do controle da família. É quando a sociedade inteira fica sabendo. É esse momento que você está passando? Enquanto estava a situação sua e do seu marido em casa, tinha controle. Agora os vizinhos todos souberam. Você não pode andar mais na rua porque o seu nome ficou tão sujo que o oficial de justiça bateu a porta da sua casa. E os vizinhos assistiram. É o cortejo fúnebre em andamento. Quando a vergonha sai de dentro de casa e vai para a rua, tem pessoas que não suportam e querem morrer. E aí Maria Mulambo e Exu Caveira entram em ação. Maria Mulambo, ela entra na mente da pessoa e provoca a depressão. Pode ver que toda pessoa depressiva, ela quer ficar trancada em casa. Ela se tranca no quarto, ela perde a vontade de tomar banho, de comer. É um demônio, é Maria Mulambo. Daí vem a palavra mulambo, escambo, coisas ruins. Ela vai lá no ouvido e diz assim: a vergonha está grande, se mata. Mas antes de se matar, deixa eu te destruir primeiro. Você é feia, você não presta. Ele te deixou porque você é gorda. Ela te deixou porque você é fraco, não tem virilidade. Seu filho te abandonou porque você não tem impulso. Aí a pessoa se tranca dentro do quarto, e quando ela não tem mais força nenhuma, entra Exu Caveira. E ele vai: se mata, amigo. Acaba com a sua vida. Porque está todo mundo sabendo, você não pode andar mais na rua. O escândalo aconteceu. O senhor era pastor, está sentado aqui no meio dessa multidão. E alguém disse: por causa da destruição do seu casamento, você nunca mais sobe num púlpito. Foi excluído do ministério. Não tiveram pena de você. Você já pensou em morrer, não é? Veio aqui hoje por quê? Você acha que foi a propaganda? Não. O Senhor que te chamou botou um anzol no seu queixo. Ele fisgou você. E Ele te trouxe aqui para te dizer: não temas, porque eu posso parar o cortejo fúnebre. Eu posso parar o cortejo fúnebre. Na cidade de Naim está vindo uma multidão carregando a morte. Do outro lado vem uma outra multidão carregando a vida. A multidão da morte está com roupas escuras e em silêncio. A multidão da vida está usando roupas claras, gritando: hosanas ao rei que vem em nome do Senhor. A multidão da vida, quando encontra a multidão da morte, olha o que acontece. A multidão da vida faz silêncio, abaixam a cabeça e saem da frente. A multidão que está com Jesus, a genocídio, se divide. Um grupo vai para a esquerda e outro para a direita. Pergunte para quê? A morte tem que ser venerada. A multidão da vida se cala para a morte seguir o curso dela. Até a vida se curva diante da morte. Era para ser tudo assim. O povo está indo para cá, pararam de cantar. O povo está indo para cá, pararam de cantar. Quando eles olham, tomam um susto. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Jesus, do jeito que estava, ficou. Lá vem o caixão. E ele parou. Ninguém nunca tinha parado um cortejo fúnebre. O povo ficou quieto, porque viram que ele não falou: ele é louco ou ele é poderoso. O cortejo parou. A única vez na história do mundo que um cortejo fúnebre parou foi quando Jesus se meteu na frente dele. Jesus foi até o caixão, deu uma olhadinha no caixão, mas ignorou. Ele olhou, foi para a mulher que estava do lado do caixão. Olha que coisa bela. Jesus não se preocupou com o casamento, se preocupou com a pessoa que está viva.
Jesus não se preocupou com o nome que está sujo, ele se preocupou com a pessoa que está viva. Todo mundo está preocupado com o defunto. Jesus olhou para o defunto, mas falou, já está morto. Ele olhou, foi para a mulher. Ele olhou para ela e disse assim, mulher, não chores. Eu já sepultei um filho. Deixa eu dar um conselho para você que algum dia for num velório de alguém que perdeu um filho ou uma filha. Não fala nada. Não tenta dar explicação. Não tenta dizer, Deus sabe. Ninguém quer ouvir isso. Se você for visitar o seu amigo, dá um abraço nele, um abraço nela, e só diz, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. Não tenta explicar. Não vem dizer, Deus deu, Deus deu. Não fale isso, porque não ajuda em nada. Jesus olhou para aquela mulher e disse, não chores. Todo mundo deve estar dizendo assim, meu Deus, que homem insensível. A mulher está enterrando um filho. Não fale o que Jesus falou, a não ser que você possa fazer o que ele fez. Não entendeu? Vou falar de novo. Só mande uma pessoa parar de chorar se você tiver a solução para ela. Jesus falou, não chores, porque ele tinha poder para isso. Ele falou, não chores, Agenor, e levantou aquela mão. Ô mão. Toda vez que ele levantou aquela mão, alguma coisa aconteceu. Quando aquela mão entrou no palácio do rei Beltesazar, cravou o dedo na parede e escreveu, Mene, mene, tekel, ufazim, pesado foste na balança, achado em falta, foi dividido o seu reino entre os medos e persas. O profeta disse, quando ele estende a mão para abençoar, quem faz a mão dele voltar atrás? Ele levantou a mão dele, e todo mundo achou que ele ia limpar a lágrima dos olhos da mulher, mas ele não foi para a lágrima dela. Ele levantou a mão, continuou olhando para ela, dizendo, não chores. E ele foi e tocou o quê? O esquife. O que diz a Bíblia? Jesus tocou o... Não ouvi. Tocou o que é o esquife? Caixão. Eu venho em nome de Jesus nessa tarde dizer que o escritor errou. O tradutor errou. Jesus não tocou o esquife. Porque madeira não precisa de toque de Deus. Madeira não precisa de ressurreição. A madeira não estava morta. Quem estava morto era o defunto. Pastor, e por que disseram que ele tocou o esquife? Porque Jesus era nazireu. E nazireu não podia tocar em coisa morta. Como não pode tocar em coisa morta, quiseram deixar a imagem de Jesus limpa. Esqueceram que ele tocou e deu vida. Jesus não tocou o caixão, ele tocou o peito do defunto. Se eu conheço Jesus, atrevido como era, ele enfiou a mão, foi no peito. Quando ele botou a mão no peito, os sacerdotes estavam ali e gritou, imundo! Quando ele botou a mão no peito do rapaz, ele só deu uma palavra. Levanta. Está pronto para ouvir o que eu vou falar? Agora eu prego só para espirituais. Os intelectuais, por favor, comecem a filosofar, porque senão você vai achar que eu estou mentindo. Quando Jesus botou a mão no corpo do rapaz e disse, levanta, Jesus teve que provocar uma série de milagres instantâneos, que deu um nó na cabeça de todas as pessoas. Não era um velho que estava morto, era um jovem. Se era um jovem, morreu de doença. Antes de morrer de doença, foi cuidado por médicos. Os médicos não deram conta e ele morreu. Então fazia-se o quê? Abriam o corpo da pessoa e tiravam as suas vísceras para lançar sortes. Pegavam o intestino da pessoa para saber se ela ia para o céu ou para o inferno. Sabia disso? Você leia isso no Velho Testamento. É como o urim e o tumim. Os sacerdotes, quando queriam lançar sorte para saber se a pessoa viveu ou morreu, se foi para vida eterna ou não, enfiava a mão nas entranhas e tirava as vísceras. E nas vísceras eles enxergavam alguma coisa. O corpo desse moço foi aberto, tiraram tudo de dentro dele e embalsamaram ele. Por que você acha que embrulhavam a pessoa como uma múmia? Tiraram tudo que ele tinha e colocaram especiarias. Junto com as especiarias, colocaram um unguento que só tem naquele Oriente Médio. Israel é do lado do Egito. O Egito é mãe de todas as múmias. Colocaram um produto que dava para salvaguardar o corpo por um tempo. O moço não tem nada dentro dele, a não ser serragem, especiarias e coisas perfumadas. O corpo dele está costurado. Mas Jesus olhou e disse, levanta. Toda vez que uma pessoa morre, a pupila do seu olho, a íris, ela trinca, ela desaparece, ela embaça, ela perdeu a vida. O sangue daquele rapaz estava coagulado, seco nas veias. A pele dele já não estava mais com a cor caucasiana, ela devia estar quase empretejada.
Porque a cor passa por isso, de caucasiano ela vai ficando amarelada, de amarelada vai ficando bege, de bege vai ficando azul, de azul ela fica preta e necrosa. O corpo dele já estava embrulhado porque estava por fora quase que necrosado. A língua dele tinha enrolado, estava travada lá dentro. Dependendo da forma como ele morreu, se acharam ele no dia seguinte, os ossos tiveram que ser quebrados para esticarem ele. E Jesus olhou para um homem que está com a língua enrolada, pupila destruída, sangue coagulado, sem nenhum órgão dentro, ossos possivelmente quebrados. Ele não pergunta nada, ele só diz assim: levanta. É de apavorar. Era Deus falando. A morte teve que se virar. As células do corpo de Jesus receberam uma informação. O DNA ouviu a voz do Criador. O DNA teve que transformar as especiarias em fígado, pulmão, baço, intestino grosso, intestino fino, coração, bílis. Os órgãos foram reconstruídos. A pele que estava rachada e cortada foi se fechando. As veias que estavam murchas e cheias de pó, porque o sangue virou pó, começam a receber um sopro de calor e o pó vai ficando líquido. As veias vão inchando, o sangue começa a correr pelo corpo. A pupila dos olhos destrava e volta a ter vida. A língua desenrola. A pele que estava necrosada vai voltando a cor. Agora não é mais negra, vai ficando azul, vai ficando bege, vai ficando amarela, vai ficando da cor normal. E quando o rapaz ressuscita, ele senta no caixão. Ah, não, você não entendeu. Deixa eu te... Estou com o corpo arrepiado. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Ele está me dizendo que o vento está soprando aqui no vale. Ossos secos ressuscitem. Pastor, porque o Senhor me deu essa riqueza de detalhes? Para te dizer que não há impossível que Ele não possa reverter. O seu nome está sujo, você não pode mais andar na cidade, você não pode mais pastorear, falar que você não vai a lugar nenhum. Quem é o homem para dizer essa porcaria de você? O seu Criador me trouxe aqui e disse: eu paro o cortejo, eu ressuscito o seu ministério, eu ressuscito o seu casamento, eu ressuscito os seus filhos, eu ressuscito a sua vida financeira, eu ressuscito a sua vida. Onde estão os vivos neste lugar? Eu estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão brigando por causa de você. Tira essa tristeza do rosto. Começa a ter fé. Pá, pastor, o apóstolo orou por tanta gente, mas não conseguiu me alcançar. É impossível, ele é um homem, só tem milhares aqui. E você ia sair desanimado? Levanta esse ombro, homem. Tira essa cara feia do rosto, mulher. O seu Redentor vive. Ele está aqui, está dizendo: eu paro a humilhação hoje. Eu paro hoje. Ei, eu estou pregando o que eu vivo. Não entendeu? Repito, eu, Marco Feliciano, estou pregando o que eu vivo todos os dias. É por isso que a palavra tem efeito. Quantas vezes cantaram a minha morte? Essa última peleja minha mesmo, meus amigos ligaram e disseram assim: amigo, estamos ligando para você para te dar nossos pêsames. Eu recebi ligações fora do país, amigos dizendo assim: olha, se você quiser vir com a sua família para cá, nós te damos uma casa, você prega aqui para nós te aceitamos do jeito que você está. Como que se eu estivesse devendo, como se eu estivesse morto. Pastor, o que o senhor fez? Eu fiz aquilo que todo crente que tem juízo faz. Eu fui para o meio do mato orar. Eu subi o alto da montanha para orar. Eu rasguei minha roupa, eu joguei terra em cima da minha cabeça. Eu acionei todos os profetas que eu conheço no mundo. Teve um que disse: eu não como por 40 dias, só vou beber água e pão sem fermento. Uma mulher, ela cortou o cabelo, ficou quase calva. Ela disse: eu tiro a minha beleza, mas eu vou mostrar para todo mundo que o nosso Deus é maior. Um disse para mim: Marco, fica tranquilo, porque pode até ter o velório, mas missa de 7º dia não vai ter. Quando chegarem lá vai ter um bilhetinho: dá licença, porque eu já ressuscitei. Alguém que confia no que eu estou pregando?
Então tire a ansiedade do coração, tire o medo da sua alma. Não tenha medo de demônios, não tenha medo de chantagens, não tenha medo de obras de feitiçaria, não tenha medo de patrão, não tenha medo de vizinho, não tenha medo de traficante, não tenha medo de mídia, não tenha medo de político. Tema o seu Deus, tema o seu Deus. Você custou muito caro. Você custou muito caro. Ele não vai te jogar fora assim não. Pastor, mas eu não estou aguentando. Aguenta, porque Ele não dá uma cruz maior que a que você pode carregar. E por que eu estou sofrendo? Você está sofrendo porque você pediu coisa grande. Quem quer coisa grande, paga um preço por coisa grande. Você vai ser grande. Daqui a alguns dias, para ver você, eu vou ter que ligar a televisão. Daqui uns dias, para ver você, eu vou ter que ir lá na livraria comprar seu livro. Vou ter que comprar o seu CD e assistir um show seu. Daqui uns dias eu vou bater na porta da sua empresa. Você está quebrado hoje, né? Eu vou lá, me ajuda na minha caminhada para fazer cruzadas, porque você ficou milionário depois daquele culto. O que é isso, pastor? É a ressurreição chegando. É a ressurreição chegando. Só quem está vivo grita. Só quem está vivo reage. Oh, aleluia. Jesus acaba com o velório, que é o escândalo familiar, e Ele acaba com o cortejo fúnebre, que é o escândalo que tomou proporções nacionais. Acabou, pastor? Não, agora vem a parte mais bonita, que eu preciso que você sente. Vou encerrar aqui. Para dar o argumento que eu vou pregar, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Jesus Cristo mente? Eu vou perguntar de novo. Jesus Cristo mente? Você tem certeza? Você morreria por essa afirmação? Então me explique o que aconteceu com a história de Lázaro. Jesus está pregando. Chegou um rapaz. Marta e Maria mandou eu vir aqui para o Senhor e visitar Lázaro, que ele está doente. Jesus olhou para ele e disse assim: volta e diz para Marta e Maria que Lázaro não vai morrer. Ei, você está num culto, Jesus aparece para você e diz assim: pode ir para casa tranquilo, a pessoa não vai morrer. Quem confia? O rapaz veio correndo, esbaforido, cansado. Quando ouviu Jesus, voltou tomando Coca-Cola. Chegou em casa, Marta e Maria, aí, fica tranquilo, Jesus disse que Lázaro não vai morrer. Eu imagino Marta e Maria dizendo assim: eu não falei para você, não precisa nem dar mais remédio para Lázaro. Dormir aquela noite. No dia seguinte, Maria vai lá levar o café da manhã. Lázaro está enrijecido, azulado. Marta entra e diz: o que aconteceu? Lázaro morreu. Mas Jesus disse que ele não ia morrer. Jesus não disse: se morreu, ressuscito. Ele disse: Lázaro não vai morrer. Mas Lázaro morreu. Quero ver quem sustenta o que falou agora de novo. Jesus mente ou não? Vou de novo. Jesus mente ou não? Se Jesus não mente, me explica por que Lázaro morreu. Eu tenho a explicação. Pronto para voar? 4 dias depois, Jesus bate a porta da casa. Quando abre a porta, Marta e Maria olham para ele e se desabam: se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Vendo a angústia delas, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele não chorou pela morte de Lázaro. Ele chorou porque ele viu a dor delas. Olha que Jesus pergunta para elas: cadê Lázaro? Eu não falei para o senhor que ele morreu? Onde vocês colocaram Lázaro? Ali no cemitério. Me leve lá. Onde ele está? Está aqui dentro dessa pedra aí, dentro dessa caverna. Tira essa pedra. Mas já cheira mal. Tira a pedra. Jesus olha para o céu e diz: eu sei que tu sempre me ouves, mas para que todos saibam que o Senhor é na minha vida, me dá aquela graça.
Aí Jesus olha para dentro da sepultura e diz assim: Lázaro, sai! Lázaro, sai para fora! E a Bíblia diz que Lázaro, enrolado num pano, saiu. Como é que um homem que está amarrado sai? Quer ver? Lázaro saiu todo amarrado. Caiu um temor naquele lugar. Pastor, o senhor não me explicou ainda. Jesus falou que ele não ia morrer, mas ele morreu. Ei, Lázaro morreu para todo mundo, menos para Jesus. Lázaro não vai morrer para mim. Ele pode ter morrido para a igreja, pode ter morrido para o vizinho, pode ter morrido no trabalho, pode ter morrido para os seus parentes, pode ter acabado para todo mundo, mas a palavra do Senhor é essa: para mim não morreu. Jesus em momento algum trata Lázaro como defunto. Ele não disse assim: onde colocaram o corpo dele? Ele diz: onde está Lázaro? Ele fala com o vivo. Ele está ali, me leve até ele. Ele está aí dentro, tire a pedra. Está cheirando mal, tire a pedra. E Jesus conversa com o vivo, porque só vivo escuta. Morto escuta? E Jesus gritou. Se ele estivesse falando com o morto, ele ia lá e catava o morto. Ele ia falar assim: levanta agora, pegava pela mão. Ele ia tocar no peito do defunto. Para todo mundo dentro daquela cova tinha um defunto, Agenor. Para Jesus tinha um vivo. Você entendeu o que Deus está falando com você? Para todo mundo você pode estar morto, mas para Ele você está vivo. Está chegando a hora dele tirar você de dentro dessa tumba. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fique de pé. Pegue na mão de quem está do seu lado, que eu vou contar um segredo agora. Eu quero que você dê um choque no seu irmão. O filho da viúva de Naim, Jesus chamou ele pelo nome? Não. A filha de Jairo, ele chamou pelo nome? Não, porque Talita não é nome próprio. Lázaro, ele chamou pelo nome. Ah, pô, ele era amigo dele. Será que foi por isso mesmo? Eu acho que não. Pergunte para mim, o que o senhor pensa, pastor? Jesus estava num lugar que tinha um monte de morto. Era um cemitério. Se ele fala morto ressuscita, o cemitério inteiro levantava. Mas como a ressurreição era só para aquele que era do coração dele, esse ele chama pelo nome: Lázaro, sai para fora! A ressurreição é para você, não é para todo mundo. É só para você que é amigo dele, que acredita nos profetas dele, que leva o salmo para casa, que deixa o dízimo, o sacrifício, a oferta. O milagre não é para esses crentes que têm a língua maior do que a minha gravata, que só vivem para falar dos outros e querem ver a desgraça. Não, o milagre é para aquele que é do coração dele. Para quem é do coração dele não está morto. Eu não estou pregando para defuntos, eu estou pregando para vivos aqui. Só quem está vivo grita, só quem está vivo reage, só quem está vivo faz. Aos vivos, inclinem a cabeça. Aos vivos, soltem a mão dos seus irmãos. Tem um grupo que está aqui, que morreu para todo mundo. Homens e mulheres que foram excluídos e excomungados dos seus ministérios. Uns estão aqui, outros estão aqui. É com você mesmo. Vai mesmo deixar as pessoas falarem do seu futuro? Vai deixar homem colocar ponto final numa frase que Deus ainda não terminou? Vai querer se matar, encher a cara, cheirar uma carreira de cocaína, voltar para o crime, porque o cidadão que é poderoso e tem 2 P's na frente do nome, achou que você não presta para mais nada? Eles não morreram na cruz por você. Como é que igrejas têm coragem de excomungar, excluir membros? Ah, pastor, tem que excluir. Você sabe o que acontece quando você exclui alguém? Já leu Mateus 16, 18?
Tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Sabe o que significa? Toda vez que a igreja vai excluir alguém, a igreja pega uma borracha na mão e ela apaga o nome da pessoa do livro da vida. Você está aqui nessa manhã, afastado, desviado, já foi pastor, já foi missionária, a vergonha veio, você saiu do velório, entrou no cortejo fúnebre, está dentro do cemitério, veio aqui hoje dizendo: se tu me amas, fala comigo. Ele te ama. A prova é que eu estou aqui pregando para você, e eu queria ver a sua ressurreição. Eu não sou Jesus. A igreja vai fechar os olhos, mas eu queria chamar você lá. Lázaro, Lázaro, Lázara, Maria, José, Tiago, Lucas, André, sai para fora, sai da tumba, rompe o meio dessa multidão e vem aqui para eu orar por você agora. Deixa eu orar para Jesus devolver o seu ministério. Deixa eu orar para Jesus devolver a sua vida. Filme eles, pegue isso, vem chorando. Isso, vem, você vai cantar de novo, você vai pregar de novo. O Senhor vai te dar vida, vem.